Muita gente já ouviu falar de chorinho, mas poucas pessoas sabem diferenciá-lo de outros tipos musicais. Então, a gente resolveu dar uma forcinha e chamou um grupo de patos para mostrar pra gente. Se liga! O choro ou chorinho é considerado a primeira música popular brasileira. O gênero, que combina instrumentos de corda, sopro e percussão, tem mais de 130 anos. Estamos aqui com o Luizão no cavaco, Comini na flauta e o Soldizinho no violão para fazer um choro aqui para a galera. Comini, o estilo chama choro, mas é um som alegre e improvisado. Como que isso acontece? É o seguinte, não era um estilo, não era um gênero. Era uma coisa assim, vamos fazer um choro hoje? Aí a gente juntava e ia tocar e cantar. Mesmo que ainda não havia o choro como uma manifestação ainda, porque o choro ele só surgiu mais tarde, parece que com o calado, mas o calado mesmo, aquilo que é considerado o primeiro choro dele, Joaquim Antônio Calado. O flautista e compositor Joaquim Antônio da Silva Calado é considerado o pai dos chorões e foi o mais popular músico do Rio de Janeiro imperial. Foi feito como polca, então ainda não era, então vamos fazer um choro hoje, vamos fazer um choro. Aí virou um gênero, porque eles começaram a tocar o chorinho, etc. E o chorinho virou um gênero. Por isso a explicação de não ser uma coisa triste, né? Aliás, nós fizemos um trabalho aqui uma vez que chamamos de choro alegre. Quais instrumentos que faz parte assim do choro? Bom, originalmente eram a flauta, o violão e o cavaquinho. Não tinha pandeiro. Um chorinho sem pandeiro ele perde muito mesmo, sabe? Sem percussão ele perde muito. Depois foram acrescentando outros instrumentos, entrou o cavaquinho, o pandeiro, depois entrou outra percussão, depois entraram outros instrumentos, o saxo, o trombone, o pistão, o violão 7 cordas, que veio dar um molho muito bacana no chorinho, né? Muito legal. Tem algum instrumento que não combina com chorinho? Sei não, porque eu já vi oboé tocando chorinho, eu já vi fagote tocando chorinho, tá certo? Então, tem um clarinete baixo, não sei se é o mesmo clarone, mas é um clarinete mais grave, também já vi tocando chorinho, e as coisas ficam bonitas. Então, o som saindo bonito e o choro sendo bonito, é beleza. O choro é beleza de qualquer forma. Não existe instrumento que não caiba. Eu acredito e penso que pode existir dificuldade de músico para executar. Por exemplo, um piano, seja ele, igual ele falou, o oboé, seja aquele instrumento grandão da orquestra sinfônica, o bom. Por que não? Dependendo do instrumentista que estiver ali na levada. Entre os choros mais famosos estão Carinhoso de Pixinguinha, Noites Cariocas de Jacob do Bandolim e a famosa Brasileirinho de Valdir Azevedo. Luizão, você estava falando para mim que chorinho, igual o Comini falou, não é um gênero, porque você pode transpor um rock and roll, um samba, qualquer coisa no chorinho. Explica mais pra gente isso aí. É mais ou menos isso que o professor Comini falou mesmo. É mais ou menos isso, porque é uma forma de se tocar. É bastante legal, por exemplo, quando a gente está numa roda de samba, você pega uma música que não é samba, por exemplo, Parabéns para Você, e transfere ele em samba. Isso se faz com o samba também em diversas músicas. O chorinho, a riqueza dele, ele vem disso, que dependendo da habilidade do instrumentista, é que você consegue a levada se encaixar para o chorinho. Você perguntou, inclusive, disso, o rock and roll. Outro dia eu trouxe um CD copiado, Beatles em chorinho. Então, as músicas dos Beatles em ritmo de choro, tá certo? Então, ele acolhe qualquer manifestação, e o chorinho se comunica com tudo. Menos com... Vamos ver, será que a gente acha algum dia um funk no ritmo de Comini? De qual vertente musical vem o choro? Quando eu disse que não havia choro mesmo antes, é uma mistura de branco com negro.
Então tinha a polca, que é uma música europeia, e que foi misturando com o lundu, que era uma dança bem escandalosa até, que tinha a tal umbigada, que tinha aquela ralação mesmo, né? O lundu veio juntando com a polca e acabou evoluindo para choro. Então tem muita coisa que você vai ver que começou, é o caso que eu falei de Flor Amorosa, do Calado, que começou como polca e acabou como choro. Como que é visto o choro aqui na nossa região? Bom, o Brasil hoje é eminentemente sertanejo. A mídia não se ocupa muito do choro. Eu vou lembrar aqui o Juca Chaves, falando de música clássica, porque a música do Juca Chaves ela é montada em cima de padrões clássicos, né? E ele estava sendo entrevistado na televisão e o cara... Aí ele falou de música clássica, o entrevistador falou: Juca, mas o povo gosta de música clássica? Ele falou: gosta, vocês é que não tocam. Como que você vai gostar de chorinho se você não conhece chorinho? Você não ouve no rádio, você não vê na televisão, a não ser esporadicamente. E Patos de Minas, então, a gente tenta desenvolver um esforço, mas eu acho melhor a gente fazer só a curtição, porque é mais ou menos nadar contra a corrente. Existem clubes de choro e conjuntos regionais espalhados por todo o Brasil e também fora dele. Por exemplo, o Canto do Rio em Hannover, na Alemanha, e o Rodas de Clube de Choro de Turim, na Itália. Há ainda clubes no Japão, Estados Unidos, Canadá e França. Vocês conseguem improvisar alguma música para agora? Olha, eu estava falando aqui que nós não somos esses músicos de quem nós estamos falando, não, que eles conseguem. Mas o Luiz está querendo uma audácia aqui e fazer o Morro da Casa Verde com a música do Adoniran Barbosa. Maravilha, vamos lá.